Salve, salve, diretoria, torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês nessa quinta-feira, exatamente do dia 24 de julho de 2025. Nós iremos aí bater um bate-papo, falar um pouco aí sobre a situação aí turbulenta que acontece nos bastidores. Parece que o nosso presidente vai aparecer para uma coletiva aí, aquelas perguntinhas gostosas e aquelas respostas de vítima que a gente já tem esse costume de saber, mas enfim, já era de se esperar, ou já tinha que passar o tempo de realmente esse cara aparecer para dar uma satisfação para mais de 30 milhões de torcedores. Ao mesmo tempo, a gente vê o circo pegando fogo aí a próximo da eleição do ano que vem. Edmundo soltando aí os vendilhões, soltando aí, ó, cobras e lagartos, falando sobre a questão de impeachment em relação a Pedrinho, sobre salário de jogadores que foram contratados pela administração dele. E por último, vamos falar sobre a situação do futebol, que parece que a cada dia que passa está piorando mais e mais. O Vasco deu muita sorte que o Santos perdeu ontem para o Internacional, porque se o Santos pelo menos empata ou vence, conseguiria empurrar o poderoso. E agora é o Internacional que enfrentou o Santos e venceu fora de casa. Ó, é fazer as orações para não ser goleado. Essa é a realidade. Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho aí sobre os bastidores do carnaval, como eu gosto de dizer, porque realmente o Vasco todo dia, qualquer momento, tem uma notícia não muito boa para o torcedor. O Vasco vem aí brigando aí em relação ao rebaixamento, e isso vem acontecendo vamos dizer assim, um barulho nos bastidores de uma forma bem peculiar. A gente está percebendo aí que o Edmundo, que inclusive era um os três parças, os três porquinhos, os três patetas que estavam desde 2020 tentando entrar na presidência do Vasco com o grupo político Sempre Vasco, eles estavam bem unidos, eles estavam praticamente entre um e carne. Só que depois da última eleição aí, de 2023, parece que a situação ficou um pouco estremecida. Por quê? Com certeza existia talvez uma promessa para o Edmundo ganhar um cargo lá dentro. A gente sabe como é que funciona o Vasco. Ele não estaria falando essas coisas todas só pela uma questão de trairagem de amigo. Eu acho que vem muito mais além desse tipo de situação. Mas enfim, o Edmundo ontem soltou no seu canal falando exatamente a seguinte frase: você que faz parte dos 30 conselheiros de oposição, entre com o pedido de impeachment desse presidente, assim como fizeram por administração temerária. E aí ele começou a destrinchar a situação do que os conselheiros poderiam alegar em relação a essa questão do impeachment. Pagando 350 mil para o Souza durante um ano, pagando 350 mil para o Alex Teixeira. Até hoje o Alex Teixeira está no Vasco. Falou sobre a questão aí que eu já imaginava e tinha colocado isso em live, a questão da contratação do Thiago Mendes, que tinha muito a ver com a situação da renovação do Léo Jardim. Então ficou bem nítido o esclarecimento sobre essas situações. O que me leva a crer é que realmente o Edmundo só está falando isso porque está vindo derrotas, está vindo eliminações, porque lá atrás ele não falava isso. Quando aconteceu o ano passado que o Vasco chegou num campeonato ali médio até regular do Campeonato Brasileiro, conseguiu avançar às semifinais da Copa do Brasil, ele não falava esses podres. Ele não explicava sobre essas situações. Só foi ao começar o Vasco a tomar vexame, tomar goleada, ser eliminado, que agora ele está soltando vento. Por quê? Talvez para querer aparecer, para querer ganhar mídia, para querer fazer algo. Porque, sinceramente, se ele tivesse a condição de querer ajudar, a primeira coisa que ele teria que fazer era pedir desculpa para o torcedor do Vasco por ter apoiado a 777 Partners entrar dentro do Vasco.
Já começa por aí. Eu acho que o perdão é um princípio de começo para a gente tentar ou pensar em acreditar no Edmundo. Isso não houve. Eu só ouvi falar, não, eu fui enganado, eu fui enganado. Ninguém reconhece o erro. Essa é a realidade. Era muito mais fácil chegar com hombridade e falar, pedir perdão, pedir desculpa por ter apoiado uma coisa errada, do que falar que foi enganado. E o Edmundo fez muito isso. Então agora, conforme vai acontecendo as situações dentro do futebol, o Vasco não está jogando porra nenhuma dentro de campo, o Fernando Diniz está cagando pela boca, o presidente não aparece, o Felipe manda no futebol profissional e na base, o diretor executivo não sabemos de quem foi a indicação, talvez de um empresário, talvez de um outro investidor, enfim. O Vasco está uma verdadeira bagunça, é aquele script de um clube que está a ponto de ir para a Série B. A única coisa que falta do script ainda de um clube, essas turbulências, é demissão de técnico. Fora isso, é o mesmo script que acontecia alguns anos atrás, em relação até mesmo com a antiga gestão do Jorge Salgado. Enfim, ele está verbalizando sobre essa questão muito por conta das eleições do ano que vem. Isso é bem notório em relação a isso. Isso fica mais evidente. Ele disse propriamente que não quer se eleger, que ele não quer ser presidente, mas se ele vai se unir a alguém de oposição, então já fica bem claro que ele vai querer fazer esse movimento muito por conta de querer um cargo, de querer um poder lá dentro. Então, sinceramente, o que eu mais percebo é que pessoas não querem ajudar o clube, não querem ajudar a instituição. Eles querem se próprio ajudar, eles querem se auto-beneficiar, eles querem ter aquele poder do benefício e não ajudar o clube que está passando um sufoco terrível, com uma dívida terrível, que não temos para onde recorrer, porque todas as dívidas foram para recuperação judicial, mas e aí? Cadê o dinheiro novo? Cadê o trabalho? Cadê a pessoa do marketing para fazer um movimento de marketing, para mover o torcedor, para conseguir fazer campanhas, para que você consiga fazer patrocínio? Cara, um cara de marketing, um cara que tem inteligência, não precisa ter currículo, não precisa ter canudo. Simplesmente é só usar o engajamento que a torcida do Vasco tem para você conseguir novos parceiros, patrocínios, para o Vasco ter dinheiro. E isso eu não vejo do movimento, eu só vejo aquele papo, revenda já, revenda já, revenda já. Até parece que o novo investidor vai resolver os problemas do Vasco. Quem vai ser o maluco, em sã consciência, que vai comprar o Vasco hoje, sabendo que tem um imbróglio judicial com a 77 Partners, que nem sabemos quem é a dona do Vasco, se é a 77 de Miami ou a 77 do Brasil. Começo de conversa, ninguém sabe como foi feito esse contrato, então não tem como saber de revenda já, de novo investidor, de nova compra, não tem como. Enquanto não se livrarmos da 77 de vez, enquanto não abrirmos a caixa preta, enquanto realmente não fazer o preto no branco, a realidade é essa, fazer não que aconteça e acabar em pizza, e sim realmente colocar as punições, aí sim as coisas vão se andar. A realidade é essa, tudo que começa errado, termina errado. E no Vasco não é diferente. Para aquele torcedor de outro clube que quer que o seu clube vire SAF, pegue o exemplo o Vasco. O Vasco é o melhor exemplo disso tudo. É um clube que foi feito a SAF à moda Bangu, tudo feito debaixo do tapete, não existiu transparente. A empresa que adquiriu era uma empresa quebrada, que o ex-político, o ex-presidente do Vasco foi até Miami para buscá-lo e não a empresa de Miami que foi para o Vasco para adquirir o clube. Então já começa por aí, já começa feito as sacanagens, já começa feito que tudo que se começa errado vai terminar errado. E hoje o exemplo claro é o dentro de campo. Se hoje você vê jogadores fracos, se você vê hoje jogadores frouxos, se você vê hoje um clube desorganizado, é porque desde lá de trás foi feito tudo feito nas coxas. Não foi feito de forma honesta. Até porque o antigo presidente Jorge Salgado não deveria nem ter sentado na cadeira. A gente sabe muito bem de como aconteceu as eleições de 2020.
Então já começa por aí. Então, enquanto essas pessoas não pensarem no clube e quererem pensar em si próprio, o Vasco vai continuar agonizando aí e por muitos e muitos anos, e o reflexo vai ser na beira do campo. Enfim, essa é a questão. O Pedrinho disse que vai ter uma coletiva hoje, às 4 horas da tarde, para dar explicações. Eu já sei, eu vou simplesmente acompanhar porque eu tenho um canal aqui, mas é aquilo mesmo, é perguntas gostosas, é perguntas amaciadas a marca fofo e resposta de vítima. Ah, meu pai era funcionário do Vasco, catava lixo, os 20 anos de fracasso, não sei o que, não sei o que lá. Sinceramente, é chover no molhado ouvir esse presidente. Eu nunca ouvi da parte dele soluções. Eu só vejo lamentações. Essa é a realidade. Então, um cara que decidiu sair da Globo, ou talvez por consciência própria, ou talvez por amando de alguém, deveria no mínimo chegar e ter hombridade e falar assim: estou errado, errei, sou incompetente, não estou fazendo certo, vou tentar corrigir aqui. Mas não, é sempre passando aquela fase de vítima. O Vasco tá fudido há 30 anos, há 40 anos, eu estou tentando consertar. Eu não sei que conserto é esse. O Vasco tá caminhando, tá pagando em dia. Cara, desculpa, pagamento em dia é obrigação, não é favor. Já começa por aí. O futebol é o grande reflexo da administração de um presidente. A gente vê como que está o futebol do Vasco. Então não precisa de muita coisa. Então, enfim, e falar sobre o futebol, o Santos perdeu ontem para o Internacional, graças a Deus, porque o Vasco não entrou na zona do rebaixamento, mas eu não sei se vai passar batido, porque domingo o Vasco joga fora de casa contra o Internacional e aí pode acontecer realmente do Vasco entrar na zona e a gente sabe muito bem esse script. Quando entra na zona, dificilmente demora a sair. Então, vamos ver o que os comandados de Fernando Diniz vai nos aprontar no final de semana. Um grande abraço para todos, obrigado a todos que estiveram assistindo esse vídeo aí do início até o fim. Compartilhe, divulgue, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui para ouvir a sua opinião de tudo que a gente comentou. Independente se você vai falar contrário a mim, eu quero ouvir a sua opinião. Um grande abraço para todos, até amanhã e firme e forte em um ótimo dia para todos vocês. Saudações vascaínas.